Bem-vindos ao primeiríssimo Capitalizando. Hoje connosco, mentor de vários projetos, consultor, professor, fundador da Uniária e futuro presidente do Governo Regional da Madeira. Connosco, o grande Davis Gouveia. Bem-vindo, Davis. Obrigado por teres aceito aqui o convite. Obrigado eu pelo convite. E pela introdução. Já te estou aqui a pôr em carga de trabalhos para depois te candidatares lá à Madeira. Não sei se tens ideias disso já agora? Eu cada vez mais tenho uma ligação à região, mas por enquanto não. Já fiz parte de uma juventude partidária há uns anos atrás, mas já são outros tempos. Correto. Olha, o intuito da conversa, como falámos em off, é ser aqui completamente transparente e eu gosto sempre de começar um bocadinho do final para o início. E eu queria que falássemos aqui daquilo que tu fazes de momento, os projetos que tu tens de momento mais gritantes, digamos assim. No caso, a Uniária, diria. Neste, por aí. sim, neste momento é mais Uniária, a full time. É o projeto que eu estou a dedicar mais tempo. Já tive anos anteriores a fazer outras coisas paralelas. Tive um pequeno projeto de alojamento local que neste momento também com a pandemia ficou um bocado parado. Tive alguns projetos muito pequenos de consultoria, mais de inovação e empreendedorismo que também acabei a deixar por um bocadinho de lado. E também porque, como tu também estiveste a frequentar, tive também a frequentar um mestrado a tempo inteiro do técnico, que é bastante exigente e às vezes se calhar não tão adequado no trabalho do estudante, e também me tirou algum tempo nestes últimos 2 anos, e por isso esteve muito por aí, estive muito focado em fechar este mestrado e em desenvolver um bocadinho a Uniária. Ok. E já agora pegando aqui, fazendo um gancho nisso, como é que se gera tanta coisa no prático? Como é que se lida com mestrados, com uniárias, com essas coisas todas? Eu acho que é uma questão de, por um lado, o foco no que é que tu queres fazer e desenvolver. Obviamente que sim, fica muita coisa de lado, fica, será às vezes muita vida social de lado em algumas semanas, mas acho que tudo se consegue. Acho que se tiveres força de vontade e fores muito objetivo no que é que metes de um lado e o que é que metes do outro em termos de tarefas e de objetivos de cada uma delas, acho que é sempre possível fazeres tudo. E como é que é a tua vida, aqui partilhando um bocadinho do backstage da coisa, como é que é a tua vida enquanto empreendedor? Para a malta que tem curiosidade em saber, tu sentes que tens mais liberdade, tens um horário de trabalho definido, tentas aqui também, como falaste, ter vida social e ser saudável, ter uma vida equilibrada, digamos assim, que fala um bocadinho sobre isso. Sim, eu costumo dizer muito que teres um projeto próprio é a máxima liberdade e ao mesmo tempo máxima responsabilidade, porque ao mesmo tempo em que quando podes fazer o que quiseres, eu tenho horários que dependem muito dos dias, tipo, ontem se calhar estive até às 3 da manhã a fechar coisas de campanhas que temos lançado na próxima semana, mas já hoje de manhã não fiz nada, hoje de manhã pouco trabalhei, mas depois lá está, é mais responsabilidade no sentido em que no dia em que tu não fazes nada, nada aparece e nada é produzido nesse dia, ou pelas pessoas que estão a trabalhar contigo. Depende muito, para cá teve aí com isso. Eu acho que não é algo que se calhar é para todos, e eu tenho amigos que se calhar começaram com projetos, até alguns comigo, e depois perceberam isso, que se calhar preferiam um horário mais fixo e não ter a possibilidade de, ao fim do mês, tu seres responsável não só pelo que é produzido, mas responsável pelo que é que te entra na tua conta bancária. E acho que é essa gestão que para muitas pessoas pode ser difícil de gerir. E como é que tu lidas com essa pressão, com essa responsabilidade toda? Tens problemas com isso? É fácil para ti lidar com isso? Tens alguma coisa que te auxilia nisso? Eu acho que é uma questão de teres muito planeamento e teres muitos planos A e B pensados do que é que pode acontecer se algo correr mal. E posso dar um exemplo, nós no Uniária, principalmente quando começou a pandemia, nós tivemos muitas coisas que tivemos para já clientes que pura e simplesmente pararam o que estavam a fazer connosco. Algumas campanhas que iam começar foram canceladas, outras estavam em curso foram canceladas, portanto coisas até que nós já tínhamos feito nunca recebemos.
e depois tivemos, mesmo os clientes que nós estávamos a trabalhar, começaram a alongar os prazos de pagamento. Quando eu digo até alongar, é passarem para prazos de pagamento de 6 meses a um ano. Portanto, temos de gerir ali períodos de teres meses em que recebemos praticamente zero, ou muito pouco, ou se calhar recebemos para aí 10% do que íamos estar a receber. E isso é uma certeza muito grande, mas acho que é sempre uma questão de tu fazeres uma gestão de risco. Eu acho que teres um projeto há sempre uma gestão de risco, não só a gestão de risco do próprio projeto em si, como depois é também tu avaliares a gestão de risco do teu próprio tempo e da tua própria carreira, porque o tempo que tu estás a dedicar àquele projeto, podias estar a dedicar ou a outro projeto teu, noutra área completamente diferente, com resultados completamente diferentes, ou podias estar, se calhar, numa empresa, numa posição qualificada, a ganhar um salário que podia ser superior ou não, mas que é ao fim do mês sempre fixo. Claro, e acabas por, digo eu, isto também não tenho grande conhecimento sobre isso, mas acabas, quando sais às 5 ou às 6, as coisas ficam, na maioria dos casos, ficam ali, né? Não levas contigo as coisas para casa, nem no fim de semana, nem tens esse peso todo depois das coisas serem tuas, e o peso de, eu não sei se tu trabalhas com mais pessoas dentro da Uniária, ou é um bocadinho one-man show? Neste momento, a equipa, o que nós estamos a fazer é distribuir muito trabalho por alguma equipa que já ajudava no Uniária, de forma informal e voluntária, e que neste momento ajudam e recebem. São tipicamente estudantes, alguns acabaram a licenciatura, muitos já estão em mestrado, alguns até são de áreas que são estratégicas para nós, como alunos de Ciências de Comunicação, jornalismo, áreas de letras, escrevem conteúdo para clientes, tipicamente, e isso é bastante importante. Mas se calhar também vou enquadrar um bocadinho como é que a Uniária funciona, mas contando, tem a ver com essa parte de produção de conteúdos, que é neste momento a forma como nós rentabilizamos muito as parcerias que nós temos com clientes. Mas depois a parte mais operacional neste momento a ser feita por mim. Já houve mais uma pessoa também que trabalhava connosco a full time no Porto, que entretanto também já deixou o projeto. E é muito provável que também entre outra pessoa a full time mais para a parte comercial da coisa, mas neste momento estamos a trabalhar já com alguns estudantes de forma remota e que estão espalhados pelo país, onde eles até nem estão em Portugal, e que colaboram dessa forma com o projeto. Ok, agora pegando nisso, nessa dica que me estavas a dar, o que é a Uniária e o que é que vocês fazem assim de uma forma simplificada? Sim, se calhar isso é melhor começar por aí. Neste momento o Uniária nasce muito na lógica de ajudar os alunos a fazer a passagem do secundário para o superior. Portanto, muita informação sobre acesso, candidaturas, opções que existem, por aí. Entretanto, isto foi há 7 anos atrás, entretanto o projeto cresce muito em termos de faixas etárias para baixo e para cima e torna-se uma das maiores fontes de informação sobre o ensino secundário, superior, exames nacionais, etc. E quase uma espécie de rede social para estudantes. Neste momento, em termos de dimensão, o projeto é visitado por a volta de 400 e tal mil pessoas por mês, temos mais de 1 milhão de page views por mês, somos seguidos diretamente nas redes sociais por mais de 300 mil pessoas e temos mais de 150 mil utilizadores registados no nosso fórum, que já trocaram mais de 500 mil mensagens de forma pública. Isto é a parte mais que eu chamo de serviço público, mais visível, é mais parte que os alunos e a restante comunidade educativa têm acesso. Por trás disso há uma empresa que não se chama Uniária, porque Uniária é uma bomba de gasolina em Leiria, portanto tem outro nome, e essa empresa sim funciona como uma pequena agência de comunicação focada em dois grandes targets. Por um lado, tudo o que teve o target de educação, porque não há muitos bons meios como a Uniária, neste caso, foco em muitas marcas e empresas e também as universidades, que não é as pessoas podem pensar que é o nosso principal cliente, mas tipicamente não é. Mais as empresas e as empresas que nos procuram têm a ver com esse target. Por outro lado, também tem o target jovem, portanto, o que possa se enquadrar no target que 13 até os 26, 27 é bastante enquadrável no trabalho que nós fazemos. E é um bocadinho por aí, fazemos muito através de campanhas com conteúdos feitas com marcas, mas a forma como nós fazemos mesmo muito do tipo de campanha. Nós trabalhamos desde o que nós chamamos quase as campanhas, e o nosso principal cliente de exemplo é o Parlamento Europeu, com quem vamos trabalhar agora novamente. Acho que já é a 10ª campanha que fazemos. Depois temos também tudo o que fazemos com universidades e depois também o que eu tinha dito com as empresas. E depois também temos um lado mais que tudo que tem a ver com eventos para jovens, estado estrangeiro, por aí.
Ok. E como tu agora tens uma uniária certamente diferente daquilo que tinhas quando começaste, e o que eu gostava de perceber aqui é como é que chegamos àquilo que é a uniária hoje, já com outras pessoas a trabalhar com a mesma, digamos assim, e de onde é que, como é que o Davis faz esse, como é que tu, o Davis, estou aqui a falar em terceira pessoa, como é que tu fazes esse percurso, de onde é que tu vens, como é que tu percebes que se calhar, pá, até gostava de ser empreendedor, se calhar nem ser empreendedor, se calhar gostava de perceber se tu percebeste o que era ser empreendedor, se querias ser empreendedor, ou seja, como é que foi o processo até chegares aí e as outras iniciativas, se calhar, se quiseres falar um bocadinho sobre elas pelo caminho e como é que até à formação daquilo que é hoje a Uniária. Sim. Eu acho que não foi, no meu caso foi um ditado. Acho que por um lado foi por acidente e por outro lado eu diria que foi por muita curiosidade de querer fazer coisas. Eu nunca trabalhei para ninguém das 9 às 5, porque também não sei muito bem o que é que isso é na prática. E isso, se calhar, por um lado, nunca ter tido esse conforto, acho que pode ter ajudado a estar constantemente a sentir desconfortável nos projetos que tenho desenvolvido. Mas isto começa tudo quando eu estava no secundário. Eu nasci na Venezuela, parecia com o meu nome um bocadinho esquisito. Depois, aos 8 anos, fui para Madeira, os meus pais são madeirenses, e cresci na Madeira e estudei na Madeira até o fim do secundário. E quando estava no secundário, estava a pedir informações sobre o ensino superior, e na altura encontrei uma coisa que é um canal do IRC, no MIRC, que provavelmente se calhar as pessoas que ouvirem isto forem muito novas não vão perceber o que é, mas antes das redes sociais havia uma coisa que chamava-se o Messenger e antes do Messenger existia uma coisa que chamava-se o MIRC, que era uma espécie de salas de chat em que podias discutir qualquer assunto, que tipicamente as salas eram temáticas. E havia uma sala online que era a sala exames, em que qualquer aluno do país podia discutir sobre exames nacionais, trocarem cábulas para a calculadora, era um bocado essa a ideia. E nessa sala criou-se a ideia de criar uma espécie de um repositório dessas cábulas e apontamentos para os exames. E nasceu um site chamado exames.org. E esse site depois transformou-se, pela lógica da continuação dos exames, num site de procura de informação sobre o processo de ensino superior. E eu, na altura, fiz parte um bocadinho desse início desse projeto também, portanto, ajudei um bocado também na administração do site. E depois ajudei numa fase que foi mesmo essencial, que era o projeto cresceu mesmo muito rápido, portanto um projeto feito por alunos que se conheceram através da internet, e depois foi necessário criar uma associação por trás disso que de alguma forma defendesse os interesses desse site, nomeadamente o que tinha a ver com, na altura, comprarmos um servidor, porque o site era tão visitado que o servidor que nós tínhamos não aguentava, o site ficava às vezes vários dias offline. E na altura precisávamos de comprar um servidor, acho que era a volta de 10.000 euros, e nós precisávamos de 10.000 euros, e depois nós sempre tínhamos uma lógica muito, um bocado, éramos muito inocentes na altura, éramos estudantes que quando tínhamos marcas que nos contactavam, e nós dizíamos que nós não queremos publicidade no site, porque o site tem de ser, não podemos ser assim, tipo capitalistas e tal, mas depois lá está, quando precisávamos os 10.000 euros para comprar o servidor, tivemos de, obviamente, pensar de outra forma, e conseguimos os 10.000 euros em um mês e meio, acho que foi mesmo muito rápido, e criámos uma sessão e metemos o site no melhor data center do país, portanto, foi no servidor. Ainda sendo parte integrante de uma equipa no outro site, certo? Sim. Isto eu tinha 17. Na altura fundámos uma associação, sim. Portanto, eu estava na Madeira com 17 anos, mas havia pessoas com 20 no Porto, havia pessoas de Coimbra, havia pessoas de Lisboa, havia pessoas de vários sítios. Aí fundámos uma associação, chama-se Exames, e essa associação, sim, então é que comprou o tal espaço de servidor nos servidores da SAP, na altura, e depois criou-se a associação com esse objetivo. Basicamente o que a associação fazia era um bocado fazer estes contactos publicitários com universidades, empresas, e pagar o servidor, e muito por aí, depois fazíamos tipo encontros nacionais de estudantes, portanto era uma coisa assim um bocadinho mais informal. Mas nasceu muito nesta necessidade de, não, ok, nós vamos comprar agora aqui, precisamos de ter esta base para ter este com o projeto, e vamos aqui também criar um organismo legal para isso. E desse projeto, esse projeto cresceu imenso e transformou-se num dos 10 maiores de discussão do país. E muito o que eu sei de ensino superior e faculdades, etc., vem do conhecimento que eu adquiri desse projeto. Porque depois eu era administrador do site, fui administrador do site durante mais de 5 anos, e ao fim de alguns anos, eu já tinha entrado na faculdade, estava no técnico aeroespacial, e propus à equipa que achava que o projeto tinha imenso potencial, que estava subaproveitado, achava que a forma como nós fazíamos era extremamente amadora
e que não era correto. E eu sugeri transformarmos aquilo de uma associação, transformar numa empresa e de levar aquilo um bocadinho mais a sério, com um plano de negócios e isso. E na altura eu criei um projeto à volta daquilo. Entrei num programa de aceleração da BTI, que era o Beta Start, foi uma das primeiras edições do Beta Start que houve, em 2011, se não estou em erro. E fiz isso, fiz tudo, fiz um mês e meio de aceleração, fiz o plano todo para apresentar a equipa, apresentei ao restante da equipa. Na altura já não tinha 17, portanto, já tinha para aí 20 e poucos, e o resto da equipa, muitos deles já estavam no mercado de trabalho, portanto já não ligavam completamente, já estavam integrados no projeto. Tanto que na altura, quando eu fiz isso, muito da administração do site passava por mim e mais outra pessoa que também já estava a acabar o curso e já estava um bocadinho a desligar. E basicamente não houve muito alinhamento com a restante equipa, na perspectiva em que na passagem para um projeto mais a sério, as pessoas tinham se envolver mais a sério, e esse compromisso das outras pessoas não estava lá. E então o que eu decidi fazer foi sair do projeto, portanto saí do projeto Exames.org, saí da associação e da administração do site, e peguei no meu plano de negócios e criei um projeto com outro nome, com o mesmo plano de negócios. Portanto, a ideia era essa, chamava-se na altura eduni.com. E esse projeto foi isso, portanto eu fiz metade do beta do programa de aceleração com o Exames e a segunda metade do programa de aceleração com o outro nome, o outro projeto. No fim, fizemos uma apresentação a investidores e, curiosamente, houve um investidor que queria investir no projeto, porque achava que tinha muito potencial, e ele já tinha uma agência de comunicação, que hoje em dia é uma das maiores do país, e achava que o projeto realmente tinha muito para funcionar. Havia só um pequeno problema, é que a única coisa que eu tinha nesse projeto era um PowerPoint, porque como o outro projeto foi desligado disto, eu para começar este projeto não tinha nada. Era uma comunidade, tinha ideia, tinha o expertise, tinha tudo, e tinha um PDF muito bonito feito com o plano de negócios, e a pessoa percebeu isso, e em vez de se calhar eu ficar com uma porcentagem minoritária, eu ficar com uma porcentagem maioritária do projeto, o que essa pessoa estava a sugerir é que eles tinham de ter mais de 50%, tinham de controlar o projeto, e o projeto avançava e davam o dobro do investimento que eu estava a procurar na altura. E eu disse, ok, isso é porreiro, é muito dinheiro, mas acho que é um mau princípio. Acho que começar o projeto já com vocês a terem mais de 50% é quase eu lançar uma ideia interna da vossa empresa e eu ser o vosso funcionário. Não ia ser bem, porque eu ia ter equity na mesma do projeto. E o projeto correu por aí. Não avançou. Eu na altura, entretanto, estavam a avançar com outras coisas, porque eu no técnico depois na altura estava a organizar um eventurismo, paralelamente, porque também tinha entrado, entretanto, numa junior empresa do técnico, e nessa junior empresa do técnico, que é a Junitec, estava na altura de empreendedorismo. Foi na altura que o empreendedorismo começou a entrar em voga. E sei que isto hoje em dia pode ser um bocadinho difícil de perceber, mas na altura não se fala muito de empreendedorismo, depois de um momento para o outro passa a ser uma trend gigante em que toda a gente falava de empreendedorismo. E em todos os fins de semana, exatamente, e depois imagina, todos os fins de semana havia eventos empreendedores nas universidades e portanto estávamos do 8 ao 80 muito rápido. Hoje em dia a coisa acalmou muito mais e acho que fez um bom caminho. Acho que ficaram menos coisas, mas ficaram coisas mais sólidas e mais bem feitas, e isso é sempre positivo. Mas na altura havia imensa coisa de empreendedorismo a acontecer, e nós nessa altura eu trouxe o evento do Porto, que era o Startup Pirates de Lisboa, que era uma semana de empreendedorismo, uma espécie de mini programa de aceleração, e esse programa de aceleração correu mesmo muito bem, em termos de, não só em termos de malta interessada, como em termos de sponsors. Tivemos muitas empresas a nos apoiar, mesmo com dinheiro, e decidimos que havia aqui algum interesse muito grande em termos de aposta em termos de responsabilidade social das empresas, e eu e mais duas pessoas, portanto eu estava na organização e duas pessoas estavam como participantes dessa primeira edição, decidimos criar um projeto. Isto na altura, portanto o Edwin estava paralelo, mas depois ficou um bocadinho de lado, e criámos uma associação sem fins lucrativos que chamava-se Daring Project, e portanto muito focada em ajudar pessoas a lançar projetos e lançar ideias. Portanto, estávamos os três a trabalhar full-time nesta associação, a ser remunerados full-time, e essa empresa o que fez foi trabalhava em três frentes. Trabalhámos por um lado nestes eventos de empreendedorismo de curta duração, como o primeiro que deu origem a tudo, com sponsors de várias empresas. Depois tínhamos outra frente que eram projetos de consultoria feitos à medida para empresas, portanto eram programas de aceleração com necessidades próprias. Por exemplo, chegámos a ajudar a fazer programas para a Câmara Municipal de Lisboa,
em targets completamente diferentes do que seriam, porque isso foi muito a lógica que também nós tivemos, que era fazer muito empreendedorismo para malta tech, tipo web, mobile e aplicações e isso. E nós na altura quisemos fazer coisas diferentes. Um dos programas em que nós colaborámos na altura era, por exemplo, artistas e artesãos do Castelo de São João, uma coisa muito engraçada. E outra terceira vertente tinha a ver com programas de seleção para educação para o empreendedorismo e eram muito focados em jovens do secundário e foi um programa que correu muito bem. Pronto. E essa associação durou durante 3, 4 anos, à full time, e depois dessa associação é que eu passei para o Uniária. Tem aqui uma resposta gigante a uma pergunta. Não sei se querem responder. Fui guardando aqui perguntas e agora vou aqui começar a É melhor, força. arranjar aqui o sentido disto. Uma coisa que, ou seja, tu percebeste que a associação que fazias parte estava um bocadinho a morrer, ou eras das poucas, se calhar, figuras que estava a puxar a coisa para a frente e acabaste por desligar dessa associação e ingressas noutro projeto, digamos assim, num programa de inovação da BetaAI, certo? Certo. E como é que... Eu gostava de perceber uma coisa, como é que um puto de 16 anos, em que o tema de empreendedorismo, de negócios e das apps, em Portugal não estava na moda, noutros sítios se calhar estava a começar, como é que tu sabias o que era um plano de negócios? Como é que tu... onde é que tu adquiriste conhecimentos? Como é que tu conseguiste chegar a isso? Eu acho que por um lado tem a ver com o facto de estar muito ligado a esta área mais tech. Portanto, sempre muito curioso o facto de estar com 17 anos, já estar logo ligado a uma comunidade online e estar a fazer já a gestão de comunidade com 17 anos. Isto já foi há mais de 10 anos atrás. Acho que por um lado tem a ver com isso. Eu sempre fui muito curioso em procurar coisas e em ler o que é que se andava a passar, mesmo no campo, principalmente no campo da tecnologia e inovação. Por outro, o facto de ter-me logo envolvido nos inícios do que era esta onda do empreendedorismo cá em Portugal. Não só porque fiz logo algumas formações, e depois o facto de ter participado de alguns... O programa de aceleração da BTI era bastante completo até, porque eram 5 semanas, não estou em erro, e eram 5 semanas não só com mentoria, como tinhas muitas formações. Aquilo era feito em formato full time, tinhas mesmo quase como se fosse aulas o dia todo. E acho que foi bastante completo nesse sentido. Portanto, nós tivemos imensas formações sobre isso, plano de negócios, business model plan, e acho que isso ajudou também logo a estar por dentro de como é que as coisas funcionavam. Ok. E sentes que, para além dessas competências que aprendeste, sentes que durante esse processo aprendeste mais alguma coisa que te fosse útil, para além da questão do negócio e até da inovação, em termos, por exemplo, relacional? Sentiste que cresceste um bocadinho com isso? Sim, acho que aprendes muito em termos de poder de negociação e negociação, porque eu contei da forma mais... Eu contei quase o resumo do que aconteceu, mas entre a pessoa ter interesse e a coisa não se dar, estamos a falar de alguns meses e de muitas reuniões, muitos Excels, muitos documentos, e acho que aprendes sempre imenso. Não só um bocadinho de como é que as coisas devem ser feitas, como de coisas que tu fazes e fizeste mal, e eu sei que se calhar hoje, olhado para trás, há coisas que podiam ser feitas de forma diferente, como mesmo em termos de negociação, que eu acho que é uma coisa que, embora algumas faculdades tentem dar algumas competências de negociação, é muito difícil tu aprenderes sem estares numa situação real envolvido. E outra coisa que eu te queria perguntar aqui é como é que tu, com que idade é que tinhas já agora quando recusas essa proposta inicial desse possível investidor, mais ou menos? Devia ter 21, a volta disso, sim. Tinhas 21. Bom, com 21 já tinhas alguma maturidade e alguma noção das coisas, mas como é que tu, perante uma possibilidade de investimento, a possibilidade de realização de uma coisa, os investidores ofereceram-te o dobro daquilo que tu pretendias e tu mesmo assim consegues ter o discernimento de recusar isso? Como é que se consegue fazer isso? E qual é que
tiveste dores no processo, o que é que aconteceu? Tu conseguiste aí de uma forma muito inteligente, se calhar, recusar esse investimento. Sim, eu acho que teve a ver com várias coisas. Eu acho que por um lado tinha a ver com o facto de não estar totalmente focado naquilo, ou seja, estava focado na perspectiva que eu gostava que fosse um projeto que acontecesse, mas depois tinha outras coisas ao lado, que era a tal parte de empreendedorismo, os eventos de empreendedorismo que eu estava a organizar, sabia que também tinha algum potencial aí. E depois eu achei que estávamos a começar de certa forma estávamos a começar da forma errada, e isso tem a ver com o que eu estava a dizer. Eu acho que o feeling não estava aí. Chegas a um ponto em que sentes se as coisas são certas ou erradas, e eu achei que aquilo não era ainda o caminho certo para se desenvolver o projeto. Eu sabia que se lançasse aquilo sozinho, de alguma forma, e tentasse, se calhar, em um ano, com alguma coisa feita, levantar o mesmo investimento, até podia ser o mesmo, não podia ser mais que aquilo, sabia que ia ter um poder negocial muito maior. E foi também nessa perspectiva que eu também saí, porque eu sabia que também tinha algumas coisas não sabia fazer, né? A parte mais técnica de lançar sites, isso era uma coisa que eu não sabia, e que mesmo para a Uniária tive de aprender. Há muita coisa mais técnica e de programação. Mas sabia que se conseguisse levar a criar uma comunidade minimamente viável, as coisas podiam ter sido de outra forma. E pá, tive a ver com. Eu acho que é uma questão de gestão de risco. Isso é que, se olhando hoje em dia, olhando para trás, pá, ainda acho que foi uma coisa de certa forma arriscada, né? Porque eu, por exemplo, olho para trás e vejo que essa agência hoje em dia, estamos a falar de uma agência que emprega mais de 200 pessoas, que tem muito grandes marcas portuguesas que trabalham com eles. Se calhar o Uniário hoje em dia poderia estar a trabalhar com essas grandes marcas de forma muito mais direta, que se calhar marcas com que eu nunca vou chegar, nunca vou conseguir trabalhar. Mas diz? Nunca digas nunca, nunca se sabe. Não, sim, nunca sabe, né? Mas é que, por exemplo, hoje em dia tenho um projeto que tenho 100% de poder de decisão, e 100% retorno, mas acho que para mim o mais importante é que é um projeto que é 100% de poder de decisão, que não responde a marcas com que eu não seja obrigado a trabalhar, né? Porque também havia esse pequeno problema, porque eles são uma agência de comunicação que trabalham com toda a gente, o Uniário não trabalha com toda a gente, há marcas com que nós não trabalhamos. E acho que ter esse poder de decisão é importante. E tu, como é que tu chegaste, tu disseste que passaste por esse processo, recusaste essa oferta, depois passaste por uma associação que fazia, digamos assim, era uma aceleradora de projetos, vá? E depois, corrijo-me se estiver enganado, corrijo-me, não tenho certeza. E depois chegas, então, começas então um projeto Uniária, certo? Sim. Já com alguma bagagem? Sim, eu posso contar um bocado porque é que o Uniária, nós, se calhar, que também pode ser interessante. Portanto, o Daring Project existiu durante 3 anos, a fazer estas 3 áreas, mais ou menos com diferentes variantes. Mas depois chegou um ponto em que o empreendedorismo deixou de ser tão trendy e tão moda, e o investimento em termos de responsabilidade social das empresas começou-se a desfocar nisto, começou a ir para outros lados. E muito o que nós tínhamos, principalmente nos pequenos programas de aceleração, tinha a ver com a aposta em termos de responsabilidade social das empresas. E depois começou a haver outro shift, depois tiveste empresas a começar a investir em programas de, por exemplo, programação para miúdos, e hoje em dia outras apostas. E nós, já de uma forma de antever que isso ia acontecer, nós éramos 3 fundadores, uma das pessoas acabou por sair do projeto e ia trabalhar para outra área, onde já trabalhava no passado, tinha alguma experiência, depois ficámos 2 pessoas a trabalhar full time, e depois chegou um ponto em que já estava um bocado a ver no horizonte o que é que ia acontecer daí a 6 meses, 1 ano, e começo um bocado a recuperar a ideia do Eduni, daquela plataforma, e ponho basicamente 5 coisas em cima da mesa. Estávamos bem em novembro de 2013 e em dezembro propus-me aprender a fazer um site em WordPress, qualquer coisa que pudesse ser viável, e que fosse lançada em janeiro. Pus uma data fixa, o que tivesse feito aquele dia ia estar online. E foi no dia 27 de janeiro de 2014.
E nasce um bocado o Uniário. E portanto a ideia inicial foi sempre, enquanto eu estava a trabalhar a full time no Daring Project, e o Daring Project remunerava-me na altura a tempo inteiro, era daí que vinha o meu rendimento, aproveitar que tinha aquela segurança para lançar o outro projeto e depois eventualmente fazer aqui algum tipo de transição. E pá, foi um bocadinho por aí. Eu já sabia, como qualquer comunidade que tu lanças e que possas depender de algum tipo de parcerias, só é viável financeiramente quando tens alguma dimensão. Portanto, sabia que ia haver aqui alguma dor de crescimento de alguns meses em que ia estar sem receber nada, e não havia essa perspectiva, e eu sabia que ia ser assim. Portanto, lanço um bocado o Uniária nesse início de 2014. E o projeto do início, obviamente, era muito pequenino, estamos a falar de 500 visitas por mês, que é basicamente os primos que eu tenho, que são para aí 30, portanto, era basicamente a minha família que visitava e pouco mais. E depois, quando começa a haver informações sobre as datas nacionais esse ano, depois há aqui uma pequena coincidência que acaba por ser interessante, que é eu saio do Uniária, eu saio do exame espontâneo de 2011 e depois estive a full time 2-3 anos no Daring. Nesse período o projeto continua a existir, o Exames Pontuar, portanto dá informação sobre exames e acesso, etc. Mas não tão atualizada, mas ainda tinha informação antiga e muita dela era válida, portanto tinha algumas visitas. O que acontece é que depois, mesmo em termos técnicos, o projeto não atualizado e não estava a ser mantido, e isso, o que aconteceu foi que no fim de 2013, que era quando eu estava a desenhar o Uniária, o Brasil estava na altura com a Copa do Brasil, o Mundial, e é uns piratas brasileiros que fazem um ataque informático ao Exames, e o Exame danificam a base de dados ao ponto de já não se conseguir aceder, e a equipa que estava lá, que já estava completamente desligada do projeto, decidiu que em vez de tentar recuperar a base de dados, iam desligar o projeto. E curiosamente, embora não tenha nada a ver com isso, mas curiosamente eu quando lanço o Uniária no janeiro de 2014, é o mesmo mês em que a Exames decide, na Assembleia Geral, com as pessoas que ainda faziam parte da direção, decide dar projeto. E essa também é uma coincidência que acaba por ser interessante para nós, porque muito do que era as pessoas procuravam informação naquele site transitam diretamente para o Uniário. E depois o site começa a crescer. Depois passámos muito rapidamente de ter 500 mil visitas por dia, por mês, para fechámos o primeiro ano com 500 mil visitas. Portanto, depois demos um pulo muito grande na altura das candidaturas desse ano, mas depois crescemos muito mais. Né? O ano, para teres noção, nós passámos 500 mil visitas no primeiro ano, para o ano passado temos 5 milhões. Portanto, foi assim um bocadinho um crescimento rápido. E só a empresa que está por trás do projeto só nasce já em 2015, portanto em início de 2014 nasce o projeto muito focado em criar conteúdo, crescer, e no fim do ano de 2014 há um primeiro interesse de uma marca com que eu, na altura, curiosamente, fiz um projeto. Portanto, eu no ano de 2014, só para explicar, estava com a Uniária, numa fase embrionária, estava com o Daring Project, e estava a fazer projetos à parte disto, nomeadamente projetos na área de inovação e empreendedorismo. Fiz um projeto na altura de consultoria em Design Thinking, com uma consultora das mais importantes e que tem mais conhecimento nesta área no país, durante 3 meses. E depois também fiz outro projeto de gestão para a TAP, e junto com a incubadora da Câmara de Lisboa, a Startup Lisboa, em que eles tinham um programa de aceleração focado em ideias sobre aviação, para celebrar os 70 anos da TAP, e na altura eu fiz a gestão desse programa durante 1 mês e meio, 2 meses. E como fiquei com bons contactos dentro da TAP, na altura eu sabia que eles iam lançar um programa novo, uma espécie de um MOS, é tipo um MOS para jovens, para a TAP, que era um programa STEP, e esse foi o primeiro cliente que nós tivemos, foi trabalhar com esse programa, fazer o lançamento do programa em Portugal, e depois lançou a empresa no início de 2015. Portanto, quando tivemos de emitir a primeira fatura à TAP, lançamos a empresa. Basicamente foi um bocado essa a história portanto, a Uniária tem a volta de 7 anos, a empresa tem 6. E depois, ao longo de 2015, o projeto obviamente começa a faturar com outras empresas, e depois transito para passar a full time para a Uniária, um bocado meio termo no Daring, para continuarmos a fazer alguns pequenos projetos de forma pontual. E tanto que só fechámos oficialmente a associação, o Daring Project só fechou oficialmente no ano passado. Portanto, o ano passado ainda existiu com alguma atividade. Ou seja,
tu no caso, a associação, tu desenvolveste o projeto como um plano B à associação, digamos assim, depois a associação acaba por terminar, vocês, no caso tu, assumiste uma Uniária e começaste a descolar, digamos assim, uma Uniária, e nesse processo aí, como é que tu lidaste com a incerteza? Tu, não sei se ficaste algum tempo sem realmente ter esse vencimento. Como é que tu lidaste com isso e como é que tu também, ao fim e ao cabo, pagaste as tuas contas, digamos assim? Porque isso às vezes é um grande degrau para quem quer ser empreendedor. Às vezes as pessoas querem ser empreendedoras, mas têm despesas para pagar, têm contas, digamos assim. E como é que é lidar com isso? Como é que foi essa transição? E depois também te queria perguntar outra coisa, que é: como é que a tua família vê um jovem desde os 16 anos sempre a fazer coisas e envolvido e sempre com uma energia, sempre a dormir pouco, imagino. Como é que eles... Ou seja, como é que foi essa transição para empreendedor e seres tu o teu próprio patrão? E como é que a tua família e os teus amigos viu esse crescimento e essa transição também? Sim, isso é uma boa questão. Eu acho que há muita gente que pensa que malta que cria projetos, especialmente malta jovem, vai buscar dinheiro aos pais e fins. Pá, no meu caso, eu posso dizer que isso foi zero. Os meus pais até hoje deram-me 0 euros para todos os projetos que eu lancei. No caso particular do Daring, foi um projeto muito criado já com clientes. Porque, imagina, eu criei o tal primeiro evento de empreendedorismo, já tínhamos patrocinadores, etc. E já basicamente lançámos a edição seguinte. Sponsor pagou já a criação da associação e começou já a pagar salários para nós. Portanto, essa foi a lógica de criação do Daring, e depois aí trabalhei aí full time. Quando lancei a Uniária, o que eu fazia era usar dinheiro do meu salário do Daring para financiar a Uniária. Porque eu sabia que tinha de haver algum investimento no início, mas também era investimento de forma muito inteligente. A grande parte do investimento que eu estou a dizer, mais do que o dinheiro, é o meu tempo, né? Embora obviamente eu paguei servidores, paguei licenças, etc, e paguei muita coisa, mas o principal foi mesmo o meu tempo. E eu sabia que se eventualmente o projeto tivesse viabilidade, eu recuperar facilmente aqueles valores. Mas tive muito com isso. Foi basicamente aproveitar o salário de um lado para investir no outro, de forma obviamente inteligente, e perceberes o que é que tens mesmo de entrar, o que é que tens mesmo de investir ou não. E o projeto, posso dizer que o Uniária foi lançado com o menor investimento possível que é possível para um projeto online como o Uniária é. E depois depois fiz a transição de um para o outro. No que estavas a dizer da família, não é muito fácil. O meu pai já tem algum historial, porque o meu pai também criou o seu próprio negócio. O meu pai é de famílias pobres na Madeira, mas com 14 anos emigrou e criou, o meu pai antes dos 18 anos tinha o próprio negócio. E conseguiu ter, embora tenha sido forçado a vender, neste caso, porque nós tínhamos na Mosela, era um sítio muito complicado, já muitos assaltos, muita coisa. Os pais chegaram a ter, para teres noção, a minha mãe chegou a ter uma pistola apontada à cabeça quando estávamos lá, e portanto a coisa chegou a um nível muito complicado. Mas hoje os pais têm a sorte de terem tido, nessa altura, decidido quase reformar, porque já tinham conseguido de alguma forma garantir o resto da sua reforma, entre aspas. Mas é muito complicado, porque imagina, os teus pais pagam-te um curso superior que tem um investimento que não é baixo, né? Embora hoje em dia com as propinas têm vindo a descer, felizmente ajuda um pouco, mas os meus pais principalmente para a minha mãe não foi nada fácil, tanto que se perguntasses a minha mãe o que é que eu fazia quando eu estava principalmente nos primeiros anos do Daring Project, quase todas as pessoas da minha mãe, para não ter de explicar, diziam que eu ainda estava a estudar, que era mais fácil de dizer o que eu estava a fazer, porque muitas vezes até os meus pais não percebiam. Os meus pais hoje só perceberam o que é que era o Uniária e o que é que eu estava a fazer no Uniária, e se calhar já com a empresa já tinha para aí 2 anos. Para os meus pais ainda é sempre aquela de
Epá, se calhar devias procurar uma coisa mais fixa, que te pagasse um salário, que te pagasse a segurança social, que te garantisse a reforma. Pá, é normal, acho que os nossos pais também têm uma mentalidade que é a nossa. E não tem se calhar a ideia de que trabalhares a full-time numa empresa é o que é, trabalhares para o Estado, também existe muito essa ideia, né? Trabalhar para o Estado é que é a melhor coisa. Portanto, sim, não tens de gerir isso e explicar o mais possível, tens de lidar com o facto de que muitas vezes eles não vão perceber, e não é só os teus pais, é os teus pais, mas os teus amigos muitas vezes não vão perceber o que é que tu estás a fazer. E desde que tu saibas é o importante, e é gerir isso. E sentes que o teu pai, no caso, compreendeu um bocadinho melhor aquilo que tu estavas a tentar fazer? Ou sentes que foi um bocadinho igual? Não, o pai obviamente percebe melhor porque ele próprio fez esse risco e a vida dele também foi, enfim, muito da vida dele foi muito esse risco de fazer algo e de trabalhar muito para teres algo teu, portanto acho que ele percebe perfeitamente o que é que eu estou a fazer. E no processo de te tornares empreendedor, de tornares onde chegaste até hoje, houve, certamente toda a gente perde relações, mas tu sentiste que ainda houve uma propensão maior a perder essas relações? Sentiste que te foste desligando pessoas, foste fechando o círculo, ou não? Ou sentes que foi natural, digamos assim? Não, acho que sim, acho que isso é natural. Acho que sim, o círculo de amigos reduz bastante porque até acaba por ser um bocadinho estratégico em tudo. É estratégico onde investes o tempo na empresa, mas depois és muito estratégico na forma onde investes o tempo fora dela. Não só na forma como fazes férias, na forma como tens os teus tempos sociais com os amigos, no que é que tu fazes os teus tempos livres. Mas sim, acho que isso sem dúvida que acontece e acho que isso é uma consequência direta. Depois, já na transição para aquilo que é a Uniária hoje, e para quem não tem a mínima noção de como é que se faz, como é que se capitaliza um negócio destes, digamos assim, na internet? Similar ou não? Sim, acho que não há receitas perfeitas e o Uniária começou, e se calhar só para enquadrar, o Uniária começou num projeto que era puramente editorial, portanto só tinha artigos e isso. E depois com o tempo lança o fórum e transforma-se em comunidade. Hoje em dia vive nessa dualidade entre ser um projeto meio editorial, meio rede social. Embora a parte mais comunidade de fórum rede social é o que é hoje em dia para mim mais o Uniária de forma séria, porque é aí que se cria mais conhecimento, embora isso se calhar é mais difícil de explicar para os parceiros com que nós trabalhamos. Mas o Uniária, quando é lançado inicialmente, isso é algo curioso. Eu sempre achei que o Uniária se ia refinanciar completamente com universidades e fiquei no início, bati imensas portas, fui norte a sul, visitei Coimbra, Porto, Vila Real, Covilhã, Castelo Branco, tive reuniões de norte a sul do país e muita gente interessada, muita gente a dizer espetacular, o teu projeto é muito bom e posso dizer que ao fim do ano eu tinha fechado 0 parcerias. Portanto, por diversos motivos. Não, por um lado, porque trabalhar com universidades na altura era muito complicado em termos de explicares o que era, por exemplo, marketing de conteúdos, que é uma coisa que hoje o que é. Mas eu posso dizer que na altura cheguei a ter uma reunião com uma faculdade que tinha 8 ou 9 pessoas que trabalhavam na parte de comunicação, mas nenhuma dessas 8 ou 9 pessoas sabia fazer a gestão da página de Facebook da faculdade. Porque era uma coisa muito tipo 2014, Facebook, porque já estava super lançado. Quem fazia gestão do Facebook era um professor de uma pós-graduação em marketing, portanto era uma coisa assim super avançada. E eu fui para lá falar em redes sociais, e Facebook, e Google Analytics, e métricas. Portanto, eu sabia que muitas das reuniões em que eu fazia, as pessoas não percebiam o que estavas a dizer. E depois, por outro lado, outras faculdades com que eu trabalhei, há toda parte de burocrática de trabalhares com organismos públicos, que há sempre muito espaço que têm de ser feitos, muitas coisas que tens de preencher, pois quando trabalhas com faculdades há um pequeno problema quando trabalhas com faculdades que possam ter transições de reitor ou de presidente. Por exemplo, uma das faculdades com que eu ia fechar
O reitor ia sair dia 2 meses, portanto nos 2 ou 3 meses anteriores ele não podia tomar decisões e depois tinhas de esperar a tomada de posse e depois a pessoa que sim tinha tomado conta do processo, e nisto passaram 8 meses e eles não decidiram nada. Portanto é muito complicado. Pois acho que hoje em dia as coisas estão melhores, porque hoje em dia trabalho com algumas faculdades que conseguem decidir mais rápido, digamos assim, mas não é fácil, tanto que hoje em dia as universidades continuam a não ser o meu principal cliente. Mas foi por isso que isto foi no ano de 2014, enquanto, por exemplo, a Uniari não existia como empresa, mas existia como projeto, e fui batendo as capelinhas todas para mostrar o que era, o potencial, etc. E foi por isso que depois no fim do ano mal tive a oportunidade de trabalhar com a TAP. Comecei com a TAP, trabalhar com a ASUS, trabalhar com a Navigator, trabalhar com várias empresas, e fiquei nisso durante 2, 3 anos. A Uniari nunca trabalhou com universidades, trabalhou só com empresas e com alguns organismos institucionais, com o Parlamento Europeu, etc. E depois, há 2 anos atrás, comecei a trabalhar com a primeira universidade, as coisas correram bem, e depois começamos a trabalhar com mais algumas, mas continua a não ser o nosso principal tipo de cliente. De forma irónica, né? Porque é um portal que é o sítio perfeito para as universidades se posicionarem. E tu, eu queria fazer uma pergunta aqui um bocadinho, se calhar provocatória, mas tu sentes que a Uniária nasce aqui um bocadinho de ineficiência da comunicação entre os organismos, principalmente relacionados com a educação do país e também de outras empresas, e os estudantes e os jovens, digamos assim? Essa é uma excelente questão. Eu acho que sim, eu acho que em parte, eu acho que um projeto como Uniária continuaria a fazer sentido. No entanto, o que fez nascer o projeto, mesmo nos inícios, que era aquela ajuda da passagem do secundário para o superior, tinha muito a ver com isso. É que há muitas formas de acesso, há muita burocracia envolvida, há muitos regulamentos que são publicados como decreto-lei nos sites das faculdades e do próprio Ministério, e a forma como se comunica não é correta, principalmente para jovens e para os pais. E o Uniária, no início, veio muito corrigir isso, veio muito corrigir a forma como se comunica esses regulamentos, muito como se comunica os cursos que existem. Eu acho que hoje em dia os organismos estão melhores. Hoje em dia já temos a DGES no Instagram, por exemplo, embora já estejam um bocado inativos nos últimos meses, mas já começaram a acordar para formas de comunicar melhor. No entanto, ainda não está muito longe de ser suficiente a forma como as coisas são feitas. E o que é que achas que poderá ser aqui o entrave a esses organismos não baterem mais na porta da Uniária, mesmo porque se é uma coisa que funciona, se é uma coisa que tem acessos, tem engajamento, se tem pessoas que gostam dos conteúdos, porque é notório, não é só conteúdo informativo, mas também tem alguns momentos de descontração, digamos assim, e se tem a atenção dos estudantes e dos jovens, o que é que está aqui a bloquear teres mais trabalho ainda do que já tens, digamos assim? Sim, eu acho que, por um lado, acho que não há, de forma geral, isto tem aplicação em muitas áreas, comunica-se pouco e mal, tipicamente. E as pessoas acho que às vezes não percebem isso. Acho que as pessoas não se percebem que não estão a fazer isso, que não estão a comunicar e não estão a comunicar bem. Acho que isso é um problema. E depois, por outro, acho que os próprios organismos públicos têm sempre muitos bloqueios na forma como funcionam, e acho que muitas vezes têm muito receio de trabalhar com certas plataformas. Eu acho que às vezes algumas universidades têm algum receio de trabalhar connosco, porque por um lado se calhar não percebem totalmente o que nós fazemos, e que, por exemplo, do lado que estás a dizer, se calhar o lado fã que nós temos, algumas faculdades acham isso um bocado estranho. mas não percebem que isso funciona. E mesmo, nós já tivemos esse problema com algumas marcas também. Eu lembro, por exemplo, quando eu já fiz uma campanha para uma empresa só com memes, e a primeira vez que eu propus aquilo, a empresa foi muito estranho para eles. Também já foi há 4, 5 anos atrás. E na altura eu tive de propor outros formatos mais tradicionais, e disse, ok, vamos fazer então 2 coisas, vamos fazer aqui umas coisas mais tradicionais e ao lado vamos fazer uma coisa um bocadinho mais disruptiva, que eu acho que vai correr muito. E depois no fim, obviamente, nós enviámos reportes super detalhados em que fazemos uma medição de conversão, etc. E mostramos, não havia dúvida nenhuma de que a proposta inicial era o que tinha feito sentido, e correu muito bem. E eu acho que ainda existe a forma como se comunica, e isso agora voltando a um bocadinho às faculdades e aos organismos institucionais,
ainda é muito. Eu não sei se tem a ver com o facto que as pessoas que estão por trás desses organismos são pessoas que estão lá há muitos anos. Em termos de formação, a formação já tem muitos anos, mas a forma que se comunica já está muito ultrapassada. E posso dizer que há faculdades que eu trabalho que eu já enviei propostas e algumas com que hoje estou a tentar trabalhar, que eu já enviei propostas e que continuam de alguma forma a não achar interessantes, mas depois ao mesmo tempo podem gastar 2, 3 mil euros a fazer um anúncio na capa do Expresso ou dentro do Expresso e acham que alunos de 17 anos em Portugal leem o Expresso. Portanto, não faz muito sentido, estás a perceber? E por muito que tu vais lá e expliques que isso não faz muito sentido, ainda hoje em dia, se tu comprares o Expresso nesta altura, vais encontrar lá anúncios de faculdades com foco nas candidaturas. Claro, faz-me um bocado de confusão porque se tu é que estás na área, se tu é que tens a empresa, se tu é que sabes o que é que o público pretende, devia haver, ou pelo menos no meu entendimento, devia haver um bocadinho mais a percepção de que se calhar temos que fazer as coisas do jeito que ele está a fazer, porque ele é que sabe, ele é que tem o mercado. Claro que tens que obedecer sempre aqui a regras da instituição, algumas regras da instituição e da marca e por aí fora, mas pelo menos devia haver um bocadinho da sensibilidade de vamos lá aqui um bocadinho sair da nossa zona de conforto e pisar um bocadinho no mundo deles, para também conseguirmos chegar a outras pessoas. E gostei do facto de teres tido a disponibilidade de testar as duas coisas, que é para realmente ver, para eles conseguirem realmente ver que uma chega e a outra se calhar não chega com tanta eficácia e não tem tanto engajamento. Aquilo que eu te queria perguntar também é se tu sentes um bocadinho que fazes aqui um serviço público. Eu acho que sim, eu acho que. Portanto, imagina, hoje em dia tenho pessoas que estão na Uniária a pensar que a Uniária é o Ministério da Educação ou o Ministério do Ensino Superior. Isso é muito comum, por um lado. E depois por outro, que é algo também muito curioso. Eu tenho muitos alunos estrangeiros que me contactam a perguntar como é que podem entrar na Universidade da Uniária. Porque acham que a Uniária é mesmo uma faculdade, porque tem tanta informação sobre cursos e faculdades, Fica etc. aí uma proposta. E já tive também, inclusive, que professores estrangeiros me enviarem currículos para vagas. Sim. Mas aquilo que eu queria perceber é, tu sentes alguma coisa diferente, para além, claro, da tua realização profissional e a tua, digamos assim, o teu ganho financeiro, tu sentes alguma coisa de diferente? Sentes-te mais realizado por estás a fazer esse serviço público, por estás a ajudar alguém? Ou é uma coisa que não sentes assim tanto? Não, sem dúvida que acho que a Uniária tem muito esse foco. Acho que qualquer projeto que trabalhe como nós trabalhamos, que é, tu serves dois públicos ao mesmo tempo. Tu estás a servir os alunos e os pais e a comunidade educativa, mas por outro lado estás a servir aqui um conjunto de empresas e um conjunto de players. Tu ao fim do dia tens sempre de pôr num lado. E isso é claro. Isso é claro para toda a gente. E no caso da Uniária põe sempre do lado dos alunos. E por muito que isso nos prejudique como negócio e como empresa, porque tem a ver com esse lado que nós achamos que a Uniária tem de serviço público e de, em primeiro lugar, garantir que os alunos têm informação fidedigna, que não estamos aqui de alguma forma a manipular ninguém. Obviamente que nós pomos mensagens aqui a tentar convencê-los para concorrer a algumas universidades, etc., porque temos de fazer o trabalho com essas universidades, mas é tudo feito de forma o mais transparente possível. Portanto, todos os conteúdos que a Uniária publica com faculdades ou com empresas são assinalados, que o conteúdo é patrocinado ou feito em parceria com alguém e é dito quem é que pagou o conteúdo. Tentamos ser o mais transparentes possíveis, mas no fim do dia tu tens de escolher. Tanto que imagina, estava a trabalhar com sites de apostas, estava a trabalhar com empresas de álcool, estava a trabalhar com empresas de tabaco. Não era muito difícil, porque eu tenho contactos quase todas as semanas em empresas desse tipo, mas acho que um site que tem menores não deve ter qualquer tipo de publicidade desse tipo de parceiros. E por isso não trabalhamos com esse tipo de marcas. Muito bem. E, de certa forma acabas por proteger o teu público e também garantir o vosso futuro enquanto Uniária, porque enquanto não há essa, digamos, essa traição do público, as coisas acabam sempre por andar para a frente. Claro. Queria-te perguntar, então, aqui passando para a parte, uma rubrica que eu gosto de chamar não é assim tão sexy, porque o empreendedorismo, quer queiramos, quer não, está na moda.
toda a gente quer ser empreendedor. Nós já falámos aqui um bocadinho das dificuldades que tu passaste, mas eu quero explorar ainda um bocadinho mais isso. Queria que falasse aqui das tuas dificuldades, das tuas tristezas, perdão. Queria que me falasses também de algumas dificuldades que atravessaste no caminho, se tiveste sempre apoio, se foste criticado, se alguém gozou contigo, se te fecharam portas, se até te descredibilizaram por seres novo, perdão. Se tiveste alguns problemas, esse tipo de coisas. Quero falar aí um bocadinho, me contasses uma história ou duas, aquilo que tu entender acerca disso. Sim, eu acho que é natural. Eu comecei muito cedo a fazer coisas e por isso acho que já estava muito habituado a ouvir nãos. Eu, lembro na altura do exame de Xontorg, imagina miúdos irem pedir patrocínios e marcas com 17, 18 anos, portanto, obviamente não deves imaginar que recebemos muitos nãos, mas depois também recebemos muitos sims e a coisa fechou-se e conseguimos avançar com as coisas. Mas, no Uniária é igual, eu acho que até a taxa que o Uniária recebe de sims às vezes surpreende, porque nós até temos uma taxa de conversão que eu acho que é bastante interessante e acho que é completamente fora de linha do que devia ser normal em termos de propostas enviadas e propostas que se fecham. Mas sim, acho que é natural tu levares com não. Eu acho que também deve ser muito uma lógica de eu contacto toda a gente e acho que deves sempre ir atrás de coisas que tu às vezes até nem percebes porque é que estás a ir atrás, mas há sempre algum feeling qualquer que te diz para ires atrás. Eu lembro quando no início, quando não sei Uniária, na altura eu contactei imensa gente, não tens noção, eu contactei toda a gente que podia de alguma forma ajudar, todas as faculdades, organismos, associações de universidades, e na altura havia uma pequenina que eu conhecia na altura, que chama-se AUL, porque é a Associação de Universidades de Língua Portuguesa. É pequenina no sentido em que não é muito conhecida, mas junta muita gente. Portanto, estamos a falar de uma associação que existe, que junta tudo o que são universidades de Portugal, Brasil, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e Macau. Portanto, são 7 países, se não estou em erro. E basicamente a ideia é uma sessão para juntar os países de língua portuguesa e trocarem ideias e trocarem aqui até formas de colaboração entre as várias universidades. E na altura eu vi que essa associação existia e como na altura eu não sabia muito bem se a Uniária ia ficar em Portugal ou se ia ter foco noutros países, eu pensei, olha, por que não pedir-lhes que eles, se tiverem uma newsletter interna ou se tiver alguma forma de comunicação interna, não saber como é que eles funcionavam, se podiam enviar um e-mail a dizer, olha, a Uniária foi lançada este ano, isto existe, isto era muito giro para vocês, conheçam. Até porque era na altura que eu andava a contactar toda a gente e depois andava de rede expresso norte a sul do país para ir a reunir com gabinetes de comunicação e era muito complicado. Imagina, rede expresso de 6 horas para cima, 6 horas para baixo, era muito difícil. Pensei, olha, aqui pelo menos calhar chego. Diz? Ainda não era online, não havia online. Não. Eu até te posso contar uma história de uma tentativa de reunião online com uma universidade, que não correu bem, mas eu pensei, isto se calhar é a forma de chegar a toda a gente de uma vez. E mais do que isso, chegavas aos reitores, porque obviamente quem tem assento lá é o reitor. Eu enviei, e depois na altura eles disseram, o teu projeto é muito engraçado, vem cá falar connosco. Eu fui aqui, a sede de Lisboa, eles são muito poucos, a associação trabalham a full time 4 ou 5 pessoas, e eles na altura estavam a organizar um evento, eles reúnem-se presencialmente num dos países parceiros. E na altura a reunião desse ano ia ser em Macau. Eu achei interessante, ok, pronto, vai haver uma reunião em Macau, se puderem divulgar na reunião, era porreiro. E eles disseram, não, era interessante, era que tu ias a Macau e apresentavas isto para todos os reitores, o portal. E eu, olha, isso é muito giro, posso ir, eu tentei perceber um bocado quem é que ia, basicamente só tinham acesso aos reitores e depois alguns investigadores eram convidados para ir apresentar estudos que haviam sobre colaborações, como é que podiam colaborar melhor, coisas que podem ser interessantes para os reitores dos vários países. Na altura tive que pagar todo o meu bolso, foi um investimento ainda grande, acho que ainda gastei para aí 2 ou 3 mil euros com isso, entre viagens, estadias e isso. Mas depois pensei, podia ser interessante perceber o que é que isso podia dar de passos seguintes. E foi uma coisa que começou do nada e depois dei uma oportunidade de apresentar a todos os reitores do Portugal e não só. Em termos de resultados, eu acredito que em termos de resultados é muito difícil medir, na altura não houve assim nenhuma parceria fechada, mas sei que há faculdades com que hoje em dia eu ainda falo que se lembram de ouvir falar da Uniária dessa altura, porque alguns reitores ainda se mantêm, principalmente algumas privadas pequenas com que nós ainda de alguma forma temos contacto,
E pá, eu ainda recebi contactos do Brasil e do Cabo Verde, pessoas que pediram para nós levarmos o Uniária para lá, ainda hoje em dia tem alguns contactos que vêm desse encontro. E pá, só para dizer que às vezes pequenas coisas que tu dás como não garantidas e achas que não vai dar em nada e depois transformam-se numa coisa que até tem um potencial muito, muito interessante. Mas sim, pá, aconteceram coisas tão boas como essa, como aconteceram coisas muito más. Pá, eu lembro pá, o facto de teres um projeto online aqui potencia coisas muito peculiares. Pá, já tive coisas muito estranhas aconteceram online, já tive uma pessoa que andou de alguma forma a seguir no Uniária e a prometer fazer esperas. Pá, foi uma confusão que se gerou. Já estava a tentar lembrar agora porquê. Pá, malta tipo stalking muito estranho, ao ponto de ter dado queixas policiais, porque a pessoa estava mesmo tipo a prometer fazer-nos esperas no escritório, que nós tínhamos na altura na Baixa de Lisboa, que agora já não temos esse escritório, temos outro. Mas porquê, pá? Onde é que... Não havia nenhum motivo assim muito aparente, pá. Como tu deves imaginar, pá, projetos online abre-te a porta ao mundo. Neste nosso caso o nosso mundo é muito Portugal, mas é tudo e mais alguma coisa, pá. Eu tenho situações caricatas de contactos e situações, pá, coisas que é muito difícil explicares porque não têm explicação, basicamente são coisas que acontecem e que tu tens de alguma forma de gerir, pá, quer coisas desse tipo, pessoas que pá, decidem que têm muito tempo livre e fazem mega trolling no site e começam a atacar pessoas de forma aleatória, pá, mas já houve tudo, pá, não só de coisas muito, muito más, algumas coisas que deram origens a queixas policiais, pá, eu posso contar outro caso muito curioso. Eu já tive de responder a um inquérito, de uma inspeção de uma investigação, porque há um ano atrás, ou dois, não foi dois, de 2019, houve um utilizador que decidiu meter um ficheiro no nosso site, que era uma espécie de parecia tipo um exame nacional, nas vésperas do exame, tipo 3, 4 dias antes, só que o ficheiro estava formatado exatamente como ia ser o exame nacional. Mas não era o exame nacional, não foi uma fuga de informação do IAV, nada, era só um exame. O que a pessoa basicamente fez foi, a pessoa encontrou exercícios interessantes e formatou aquilo, começou a ser um exame para tu teres um bocado a pressão que era um exame, para treinares. Okay. Pronto. Alguém, não sei muito bem, achou que aquilo podia ser uma espécie de fuga de informação, denunciou aquilo à Inspeção-Geral de Educação e o Uniária foi investigado por tentativa de... basicamente depois houve aquele seguimento até o IAV, que o IAV é quem faz os exames nacionais, e o IAV meteu-nos uma queixa contra nós porque estávamos basicamente a dar a entender que aquilo era o exame nacional daquele ano. Pronto, e tive de responder a um inquérito durante 2 horas com 2 inspectores e o projeto foi arquivado. Acho eu que foi arquivado porque nunca mais me disseram nada, eu acredito que sim. Mas pá, há muitas histórias curiosas que aconteceram ao longo destes anos. Estava a tentar lembrar assim mais alguma. Eu por acaso, portanto, soube quem é que era a pessoa que fez o upload daquele fecheiro e falei com ela, expliquei-lhe a situação toda. E foi mesmo sem querer, foi mesmo uma brincadeira e que o Estado, neste caso o Estado até, só para tu tentares perceber como os organismos institucionais, neste caso, não só não colaboram connosco, como ainda criam este tipo de entraves, porque era completamente escusado. O IAV podia ter simplesmente entrado em contacto connosco, nós explicámos a situação e, se for preciso, removíamos o fecheiro. Obviamente, não temos problemas com isso. Mas não, pretenderam meter-nos um processo e pronto, e foi lá responder. E pelo que estás a dizer, foi uma atuação rapidíssima. Foi uma coisa foi. Já estavas com o bom polícia e o mau polícia dentro da sala. Por acaso foi muito assim, foi uma coisa muito terceira dimensão. O que aconteceu naquela sessão de 1h30 foi muito estranho mesmo. Mas sim, foi coisas que acontecem. Ou seja, já foste ameaçado e já te quiseram levar preso. Já fui ameaçado, já tive que fazer queixas polícias contra pessoas do próprio que tentaram de alguma forma intervir no projeto. Já tive de responder perante uma queixa e tive de responder num inquérito. Mas sim, acho que devia se lembrar mais alguma situação. E nem fazes vocês nem fazem outro tipo de piadas assim muito agressivas, nem de futebol, nem nada do género.
Imagino se vocês tratassem de assuntos assim um bocadinho mais sensíveis, digamos. Sim, sim, é verdade. Que tipicamente até isso é de alguma forma nos prejudica, porque nós trabalhamos numa área que é mais difícil. Eu pelo menos tenho essa opinião e muitas vezes as pessoas perguntam sobre isso. Eu acho que tu trabalhares na área de educação é a pior área que tu podes trabalhar se queres fazer dinheiro. Isto pode ser um bocado polémico, mas eu acho que é verdade. Acho que é uma área que, mesmo por exemplo em termos de meios, como nós trabalhamos, é menos rentabilizável. Tens sempre de ter muito cuidado com o que tu fazes, os conteúdos. Por exemplo, o que tu estavas a dizer é uma coisa que nós tentamos ter muito cuidado. Há temas com que nós não entramos, pá, política, religião, futebol, são coisas que tens de ter sempre muito cuidado. Nós publicamos às vezes alguns conteúdos, mas muito, muito medido com pinças, o que é feito. Mas sim, acho que o facto de nós trabalharmos na educação tens de ter um cuidado super redobrado no que tu fazes, é tudo avaliado de forma mais cuidada. Bom, Denis, para terminarmos aqui um bocadinho, eu gostava que se tivesse, ou se houvesse um conselho que pudesses dar para quem está a ouvir e está se calhar a começar, qual é que seria? Ou o teu eu mais novo, também é um bocadinho clichê, mas se pudesses passar algum conselho, qual conselho é que seria? Sim, eu acho que o que eu diria é para, imagina, tens uma ideia, é começares o mais rapidamente possível a meter qualquer coisa cá fora. Ou seja, acho que muitas vezes, eu acho que isso acontece com todos nós, que é tu ficas imenso tempo a pensar e a fazer imensos cenários do que como é que podes fazer aquela coisa em específico. E acho que o mais importante é fazer, mesmo que fique mal feito. E, pá, as pessoas não têm mesmo noção do que era o Uniária quando foi lançado. Era mesmo muito mal, era uma coisa muito feia, muito mal feita. E mesmo em termos de conteúdos, entravas em páginas e dizia tipo volta daqui a um mês porque não está nada aqui escrito. Pá, havia muitos conteúdos que não estavam feitos, mas o importante acho que não era isso. O importante era ter qualquer coisa para testar, para teres números, ver o que é que as pessoas estavam efetivamente a ler. Depois lançámos um fórum e eliminámos o fórum, lançámos outro, e acho que isso é importante. Um é lançares qualquer coisa e veres como é que corre. Depois outra coisa é não teres tipo medo de receberes, não receberes não, e acho que isso no Uniário nós temos muito. E eu contacto imensas empresas, até algumas com que eu sei que se calhar não vou trabalhar hoje, mas por exemplo, eu trabalho hoje com empresas que se calhar deram-nos não há 5 anos atrás, porque depois tu também vais, de alguma forma, aquele contacto pode ter um reflexo futuro que tu muitas vezes não percebes qual é que pode ser. Eu acho que muitas vezes isso acontece. E outra coisa que eu diria é aproveitar, principalmente para a malta que está ainda na faculdade, é que experimentem muita coisa. Uma das coisas que fiz na faculdade foi entrar em muitos núcleos, alguns de forma muito desastrosa, porque eu lembro quando entrei na faculdade, eu por exemplo achava que ia trabalhar mesmo em engenharia aeroespacial, era mesmo o que eu achava que ia fazer, até que entrei num projeto que nós estávamos a construir um satélite, que era o SETI, acho que chamava-se SETI. Portanto, era um projeto, imagina, eram 10 núcleos espalhados por várias universidades pela Europa e cada uma fazia uma parte de um satélite e depois a ESA ia para o lançamento que custava 1 milhão de euros, mas a tua parte, tu eras responsável pela tua parte do satélite. E a nossa era tipo muito sensores e isso. Eu entrei naquilo porque achava, tipo, se eu quero trabalhar aeroespacial, vou começar já a trabalhar agora em alguma coisa. Ao fim de 2 semanas saí, tipo, não percebia nada não é que só não percebia, eu não gostava nada do que estava a fazer lá e achava que aquilo não tinha nada a ver comigo e depois só transitei para a junior empresa e percebi que, ok, trabalhar na área da gestão, marketing, empresas, é uma coisa que eu gosto e depois estive lá na junior empresa tive 2 anos e tal. Isto para dizer que aproveitem a melhor altura para vocês aprenderem o que podem querer fazer é quantas restantes, quer seja através dos núcleos, quer a questão dos estágios durante os tempos de verão, etc., que eu acho que muitas vezes é uma coisa que é muito pouco incentivada em Portugal, mas eu acho que devia ser mais até enquadrado no próprio currículo que os cursos têm e darem oportunidade aos alunos irem experimentar antes de acabarem os cursos. E também aproveitarem enquanto são estudantes para fazerem contactos. Eu fiz imensos contactos com pessoas que trabalhavam em empresas e que hoje em dia abrem portas a campanhas, etc. Porque quando vocês são estudantes, ninguém vos diz que não, que seja conhecerem a pessoa, que seja irem visitar a empresa ou eventualmente até se calhar para pedirem um estágio de uma semana, 2 semanas, um mês. Acho que é uma excelente oportunidade para fazerem contactos. Muito bem.
Ok, muito obrigado, Davis, por teres aceito o convite. Obrigado por teres vindo, por teres tirado um bocadinho do teu tempo nesta altura que é complicada. Já tivemos a falar sobre isso. A todos vocês que estiveram a assistir, muito obrigado. Sigam o Capitalizando nas redes sociais, nas plataformas de distribuição. Subscrevam, deixem o vosso like, comentem, partilhem com toda a gente, com a mãe, com a tia, com o cão, com o periquito, com toda a gente. Sigam também o Davis e a Uniária nas redes. Partilhem, comentem, partilhem os memes entre vocês, partilhem as informações, usem o fórum. Os links vão ficar todos na descrição e fiquem também ligados connosco para mais conteúdos. Muito obrigado. Até uma próxima. Obrigado.